cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Que bom estarmos com vocês juntos mais esse domingo, o último domingo deste ano. Tivemos o Natal, né, recentemente, foi um tempo diferente, na verdade, foi um Natal muito diferente do que estávamos acostumados, do que imaginaríamos. Porém, é o que Deus nos preparou, tá? Eu quero já orar por tua vida, orar pela sua família, orar pela minha vida também, pela minha família. E fato é que esse ano não foi fácil, esse ano foi muito diferente, muito difícil, tivemos desafios, tivemos momentos bons, mas tivemos momentos difíceis também. Alguns tiveram mais momentos bons, outros mais momentos difíceis, mas faz parte da vida. E eu queria orar por você, pela sua família, se de repente você tem algo a pedir a Deus, um problema de saúde, alguma situação familiar, algum problema emocional, vamos estar orando, vamos pedindo ao Pai, tá? Abre o seu coração a Deus. Estou aqui nesse lugar maravilhoso, mais uma vez aqui emprestei um pouquinho da nossa igreja irmã aqui na Igreja Batista Vila Antunes. Gostei demais de gravar a semana passada, acho que vou estar gravando só aqui agora. Olha que lugar maravilhoso, tá? Então vamos levar a Deus nossos pensamentos, lembrando, irmãos, que o poder da oração não está em quem ora, tá? Está em quem ouve as orações. Então, a minha oração e a sua são iguais, tá bom? O que manda é Deus ouvir, isso que é importante. É óbvio que tem momentos da nossa vida que nós não temos força, nem poder para orar, nem sequer vontade de orar, e aí é importante que uns orem pelos outros. Faz parte da vida em comunhão, faz parte da vida em comunidade.
E eu quero orar por sua vida nesse momento e entregar a Deus esse culto que vamos estar ofertando a Ele. Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Pai, abençoe a família de cada um que está assistindo, abençoe aqueles que estão em seus lares, no seu carro, de repente na rua ou em algum outro lugar ouvindo essa palavra. Pai, Deus, que o Espírito Santo do Senhor dê paz, dê forças, ó Deus, dê cura a quem precisa de cura, dê ânimo a quem está desanimado, Pai, dê sabedoria àqueles que estão precisando, ó Pai, escolher, decidir algo em sua vida. Senhor Jesus, nos abençoe. Pai, esse culto é um presente nosso ao Senhor. O Senhor merece muito mais. Porém, é um culto em comunhão virtual. E o Senhor sabe que os corações de quem está unido a Ti. E, Pai, nos ajude a superarmos esses tempos difíceis. Obrigado por esse ano, ó Pai, que temos passado, temos enfrentado. E nos prepare para o ano seguinte. Guarde-nos, nos abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas. E toda honra, toda glória se dá ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ouvir nossos louvores e depois dos louvores voltaremos com a palavra de hoje, muito especial para a tua vida. Amém? Até daqui a pouquinho. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemple ao Senhor, que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemple ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar.
levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Iremos andar. iremos andar, Iremos andar. iremos andar, iremos andar em Cristo Senhor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos só coração o só do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar.
Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer. E todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu. E com a certeza que isso logo vai passar. E em breve vou poder te abraçar. E em breve vou poder te abraçar. Glória a Deus, meus irmãos. Depois desses louvores, quero deixar aqui, desde já quero deixar o número da conta da nossa igreja, tá bom? Se você é membro da EBVM e precisa fazer a devolução do seu dízimo, sua oferta, não conseguiu, pode fazer aqui através da transferência bancária ou por depósito, tá bom? Se você não é membro da igreja, mas que quiser nos abençoar ofertando, será um prazer, tá bom? Será um prazer. O dinheiro é investido no reino de Deus. Se caso, irmãos, você também quiser ofertar uma oferta especial para a parte da ação social da igreja, está aqui o telefone do nosso irmão Lico. Entre em contato com ele e fala, irmão Lico, esse valor é para a parte social, ou de repente você quer ofertar cesta básica, um fogão, uma cama, alguma coisa que você tem na sua casa que é para abençoar alguém. Sempre tem alguém que precisa, tá bom? Essa parte social, ela é específica para isso. Então, quando nós temos algum dinheiro em caixa para esse fim, ele é direcionado à conta de água, luz, remédio, consultas, enfim, é para alguma coisa que alguma pessoa que não tenha condições precise, tá bom? E tudo que for de cesta básica, bens materiais, também é direcionado às famílias que precisam. Então, será bem-vindo de qualquer forma. Então, aí já deixo o convite também. Se você não nos conhece e quiser nos fazer uma visita, assim que terminar toda essa pandemia, venha nos visitar. Ficamos aqui na Vila Muniz, em Cajati, na Rua Flamengo 219. Tá bom? Já adianto que estamos com nossas atividades encerradas há 2 semanas. Voltamos depois da pandemia, tivemos 2 semanas abertas, mas já voltamos a fechar já devido à situação. Tá bom? Então, pretendemos voltar depois que tiver com a vacina, tudo em dia. Tá bom, gente? Demais, vamos estar administrando esse tempo desta forma. Ok? Eu quero... mais uma coisa, não tivemos IBVM Kids, que a Luísa e a Júlia tiveram férias. Então, dei férias para elas. Tiveram aí 3 semaninhas, vão ter para descansar, né? Elas merecem, trabalharam demais. Foi benção demais essas meninas, tá? Essa semana também estivemos entregando aos membros da nossa igreja, às famílias, um devocional, um calendário, uma cartinha, agradecendo a Deus por estarmos juntos como família, apesar de distantes fisicamente, mas sempre nos ajudando. A família BVM é uma bênção, uma bênção. Vocês são bênção na minha vida, na vida da Mari, somos gratos a vocês, tá bom? Sou privilegiado em pastorear e ser pastoreado por vocês. Irmãos, e neste momento, quero ler o texto de hoje, tá? O tema de hoje é quando nada dá certo. Quando nada dá certo. E eu acho que este ano, talvez o texto que eu vou pregar hoje é o texto que eu acho que uma boa parte das igrejas, dos pastores estarão pregando, tá bom? Porque de fato, irmãos, uma coisa que este ano aconteceu foi que muita coisa não deu certo, não é verdade? Muitos projetos, muitos planos, muitos sonhos, tanta coisa. Eu tinha casamentos, que haviam alguns casamentos sido marcados para celebrar esse ano, não foi possível. Fizemos projetos para a nossa igreja, não foi possível. Sonhos não foram possíveis. Mas tudo mudou, tudo aconteceu de uma forma diferente do que imaginamos, mas foi incrível, incrível. Tá? Eu queria ler o texto de hoje com vocês, está lá em Tiago capítulo 4. O livro de Tiago, alguns dizem que é como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. É um livro prático. Se você,
Meu irmão, se você não leu Tiago, e se você for ler o livro de Tiago, se prepara, que é chumbo nas costas. Essa carta, ao que parece, ela foi direcionada aos judeus que viveram no período da diáspora. O que é diáspora? 70 anos depois de Cristo, mais ou menos, os judeus foram perseguidos, os judeus foram... Lembra que Nero colocou fogo em Roma, acusou os judeus de terem feito, muitos judeus foram queimados, foram colocados como tochas lá na entrada de suas cidades, como se fosse um castigo, né? Pelo tudo que aconteceu, foram acusados injustamente. Mas houve uma grande perseguição, e dentre esta perseguição os judeus se espalharam pelo mundo, e os judeus que se espalharam, poxa vida, irmãos, eles ficaram tristes, ficaram preocupados, ficaram chorosos. Mas por que isso está acontecendo com a gente, né? E você vai ver que na carta de Tiago, Tiago não alivia, dizendo, gente, é um privilégio o sofrimento. Essas perseguições os irmãos estão sofrendo em outras partes do mundo, então ele vai trabalhando tantas coisas práticas. Vai falar sobre a língua, vai falar sobre o período da fofoca, vai falar sobre, enfim, várias coisas práticas, muito práticas, tá? E é óbvio que aqueles judeus que foram dispersos, aqueles judeus que foram perseguidos, eles não esperavam que aquilo acontecesse. Eles não esperavam. Talvez aqueles judeus convertidos ao cristianismo estavam lá nas suas cidades, tranquilos, fazendo planos, fazendo projetos, sonhando que seus filhos crescessem, seus filhos se tornassem pescadores, marceneiros ou alguma outra profissão, só esperavam envelhecer nas suas cidades, ali em Jerusalém, nos seus arredores. Mas de repente vem aquela perseguição, eles têm que fugir, alguns perdem seus parentes. Não era nada disso que eles esperavam, não é nada disso. E aí, dentro desse caos que aconteceu, dentro dessa coisa louca que aconteceu naquela época, Tiago escreve no capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, presta atenção como é que termina esse capítulo. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eita! E depois ele vai falar contra os ricos que oprimem os pobres, tudo. Tiago ele vai pegar bem forte. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Essa palavra aqui é direcionada para os cristãos. É como se ele estivesse escrito para as igrejas de hoje, para os crentes de hoje. E ele está dizendo, pessoal, vocês são muito orgulhosos, vocês acham que vocês tinham poder sobre a vida? Mas Tiago, olha essa perseguição que aconteceu, nós fomos espalhados. Tiago, eu tinha minha empresa, eu tinha minha casa, eu fui expulso de lá, agora eu perdi meu trabalho, eu perdi minha empresa, eu perdi meu esposo, eu perdi meu filho, eu tive que... O Tiago falou, mas quem disse que você tem controle sobre a vida? Quem disse que nós temos controle sobre a vida? É muita arrogância nossa acharmos que temos o controle. E meus irmãos, 2020 chegou para mostrar exatamente que nós não temos controle de nada. Hein? Quantos fizeram sonhos de viagens? Quantos fizeram sonhos de casar? Quantos fizeram sonhos, projetos ministeriais? Quantos fizeram sonhos na sua empresa? Enfim, tantos sonhos. E nada disso deu certo devido à situação do mundo. Os homens programaram uma Olimpíada. Gente, vocês têm noção que o que é cancelar uma Olimpíada? Quantos bilhões de dólares investidos numa Olimpíada e parou? Quantos atletas dedicaram sua vida para participar de uma Olimpíada? E muitos desses atletas talvez não poderão participar da Olimpíada do ano que vem, que está programada a princípio de acontecer. Ela foi adiada há um ano. Mas por quê, pastor? Porque talvez, gente, um ano para um atleta, ele não esteja na sua melhor forma. Alguns atletas talvez possam morrer. Alguns atletas, por um motivo ou outro, podem não conseguir participar dessa Olimpíada por causa de um ano.
Sonhos dos homens caíram por terra. Essa pandemia veio para mostrar que nós não temos controle de nada e mostra como nós somos arrogantes. E eu me coloco dessa forma. Eu me lembro que no início desse ano me sentei com alguns líderes da nossa igreja e programamos nosso calendário. E é óbvio que nós oramos e falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas de verdade, irmãos, o nosso coração tem a certeza de que tudo vai dar certo. Os projetos, os sonhos, tudo isso no papel foi muito lindo. De março em diante, nada aconteceu da maneira como nós gostaríamos. Mas vou te falar uma coisa especial pela família IBVM. Muitas das coisas que programamos não deu certo, mas talvez o que está acontecendo hoje seja muito melhor do que se nós estivéssemos com o templo físico aberto. É incrível porque é um momento em que as famílias estão ou se estruturando ou estão se acertando de vez. Não é verdade? Não só aqui, como em todo lugar do mundo. Irmãos, esse é o ano em que nós observamos como coisas simples são fundamentais e como coisas que achávamos importantes não são tão fundamentais em nossas vidas. Esse ano veio mostrar, irmãos, que nós não temos o controle de nada. Nada. Professores tiveram que se reinventar. E o ano que vem, como é que vai ser? Eu fico imaginando aqueles alunos que estão em fase de alfabetização e vão passar de ano, infelizmente. Vão passar um ano sem serem alfabetizados. Alguns que já não sabiam ler direito vão ser muito prejudicados porque vão passar de ano automaticamente. E eu fico pensando nos professores. Já pensou um professor de quarta série, quinta série que deveria pegar alunos já alfabetizados? Vão pegar uma geração de alunos que não... Irmãos, escuta uma coisa. O eco deste 2020 vai ecoar durante muitos anos. As consequências de tudo que está acontecendo esse ano vai se estender durante muito tempo. O problema na educação do Brasil vai ser aberto. Nós já sabemos que o sistema educacional do Brasil é ruim, agora vai ficar nítido como ruim era. E o sistema de saúde, pastor, mas na pandemia entrou em colapso. Gente, nunca esteve bem, nunca esteve boa. Nós nunca tivemos um sistema de saúde bom. Isso só veio a mostrar como somos ruins, como temos muito a melhorar. Pastor, e o desemprego no Brasil? Sempre houve desemprego. Deixa eu te falar uma coisa. Houveram pessoas em que perderam seus empregos, mas houveram pessoas que se reinventaram e conseguiram um emprego melhor. Pessoas que faliram e tivemos pessoas que ficaram ricas nesse tempo. Tivemos gente que casou agora na pandemia e houveram casais que se divorciaram. Irmãos, na verdade, esse ano foi um ano como qualquer outro. A única diferença havia um coronavírus. Havia algo no mundo que o mundo não estava preparado para enfrentar, mas tivemos que viver, tivemos que comer, tivemos que pagar nossas contas, tivemos que fazer tudo. Nos reinventamos. Fugiu da nossa mão, fugiu do nosso controle, assim como aqueles judeus que Tiago escreveu. Aqueles judeus que estavam pensando ter uma vida tranquila, de repente Nero vem, expulsa eles e persegue e mata. Eles falaram, gente, o que está acontecendo? Tiago falou, calma gente, nós não temos controle sobre a vida. É muito bom nós sermos surpreendidos com a vida quando as coisas são boas, porém, como é ruim sermos surpreendidos com notícias ruins. Particularmente, eu e Mari tivemos o melhor ano das nossas vidas. Porque foi justamente nesse ano, dia 10/10/2020, que nasceu nossa filha, Luísa. Um sonho nosso. Enquanto esse ano, para muitos, foi um ano terrível, para mim e para Mari, foi o melhor ano das nossas vidas. Para Mari foi maravilhoso que a gestação dela se deu dentro de casa, tranquila. Eu até brinco que é tão bom nessa pandemia ficar em casa com uma bebê que você enrola ela numa toalha, você não precisa nem gastar com roupa. Está vestida. Para nós tem sido fantástico, mas deixa eu te falar uma coisa. Há 2 anos atrás, para nós foi um dos piores anos da nossa vida. Há cerca de 2 anos atrás, passamos por um aborto, como muitos sabem.
Mari hoje estava falando para mim que fazia 1 ano e 8 meses. Se o nosso bebezinho, se ela não tivesse tido aborto, o nosso bebezinho teria hoje 1 ano e 8 meses. Então, naquele ano, há cerca de 2 anos atrás, quando nós perdemos o nosso bebê, 1 ano que nós sonhamos, 1 ano que nós estávamos tão felizes e passamos por aquele baque, foi um ano normal para todos, para a maioria. Muitos ficaram felizes. E como é difícil você ser feliz com quem é feliz, não é verdade? É muito difícil. É muito fácil você chorar com os que choram. Mas ser feliz com aquele que é feliz porque às vezes as pessoas são felizes naquilo que você quer e precisa e gostaria de ter. E você não tem, mas você tem que ser feliz. Então há 2 anos atrás nós vivemos isso. Este ano, o ano da pandemia, vou te falar, talvez para você falar, pastor, o ano de 2020 que eu não vejo a hora de acabar. Olha como são as coisas. Para mim, particularmente, é um ano que entrou para a minha história como um momento feliz. Eu e Mari tivemos nossa filha. Ministerialmente, apesar das dificuldades, a IBVM tem se fortalecido, os irmãos têm lutado, têm amadurecido, problema sempre tem, mas é como qualquer ano. Qual o problema, irmãos? O problema é que em janeiro e fevereiro de 2020 nós começamos esse ano com expectativas. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi e aprendi recentemente e tenho repetido muito. Crie frangos, mas não crie expectativa. Porque lembra o texto que nós falamos? O projeto, os planos são nossos, mas o projeto é de Deus. Eu faço meus planos, eu crio minhas expectativas, mas pode ir tudo por água abaixo. E as expectativas que nós tínhamos para o início do ano, foi tudo por água abaixo. Tudo. Mas os resultados foram resultados muito melhores do que talvez estivéssemos com o nosso templo aberto. Vida se fortalecendo, vida se convertendo, pessoas ajudando umas a outra. E por que tudo isso, pastor? Porque sabe onde está a chave de tudo isso, irmãos? Sabe onde está a chave quando tudo dá errado? Lembra do finalzinho do texto de Tiago que nós lemos? Os projetos são de Deus, os planos são de Deus. A gente não pode criar planos e esperar que as coisas saiam do nosso jeito, mas no finalzinho o Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está dizendo uma coisa para aqueles judeus: vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por dificuldade, o rico está oprimindo vocês, o seu patrão está batendo em você, você que é escravo, você que é isso, tá, mas se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Ou seja, mesmo em meio àquele caos, o povo tinha como fazer o bem ao próximo. E meus irmãos, o que nós vimos nesse tempo de pandemia são pessoas que se levantaram para fazer o bem. Como isso é fantástico. Como o período de caos nos dá a oportunidade de ajudar o próximo. Como o período de medo nos dá a oportunidade de ajudar aquele que está com medo. Como o período de choro nos dá a oportunidade de consolar aqueles que choram. Como o período de crise nos dá a oportunidade de ajudarmos financeiramente ou com qualquer outra coisa aqueles que estão passando dificuldades. Meus irmãos, Deus deu a oportunidade de fazermos o bem nessa pandemia. E deixa eu falar uma coisa para você, se nesse ano todo você só tem o que reclamar, então foi um ano perdido para você. Porque este ano foi o ano que nós tivemos a maior oportunidade como igreja de fazer a diferença. Irmãos, a igreja moderna no mundo talvez não tenha um ano como esse para ter feito a diferença. Você, cristão, você da IBVM ou você de qualquer outra igreja, se neste ano você não ajudou ninguém, você foi um inútil nesse ano. Você foi um inútil. Que isso, pastor? Como porque se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, a Bíblia diz que temos que ser sal neste mundo. Temos que ser luz neste mundo. E se quando o mundo está em trevas, eu e você não iluminamos, não trazemos esperança, não ajudamos, quando o mundo está sem gosto, nós não entramos para dar um tempero diferente, para fazer a diferença, nós somos inúteis. Então 2020 foi a oportunidade que Deus nos deu para fazermos o bem. Quando tudo deu errado, aí tudo deu certo. Meus irmãos, nós devemos parar de ser egoístas. Como o ser humano é egoísta.
E geralmente aqueles que só reclamam são pessoas que não pensam no próximo, não ajudam o próximo. Eu gosto de algo que eu sempre falo, irmão, sempre quando alguém me procura com alguma dificuldade, ou está passando algum problema, eu falo assim, meu irmão, a melhor maneira de você se ajudar é ajudando o outro. A melhor maneira de você se ajudar é ajudando o outro, que quando eu ajudo o outro, eu vejo que meu problema não é nada. Mas quando a gente só fica olhando para nós, isso se chama egoísmo. Nós nos fechamos e achamos que o mundo todo tem que olhar para mim e ter dó de mim. Lembra que há 2 anos atrás, eu e Mari tivemos o aborto? Vida seguiu, meus irmãos. Ficamos tristes? É óbvio que fomos tristes. Mas que dificuldade que foi naquele período. Fácil não foi, mas foi possível. Naquele mesmo período próximo, uma irmã da nossa igreja, Tatiana, uma benção, ela havia engravidado muito juntinho da Mari. Elas haviam planejado fazer o chá de bebê juntas. E aí a Mari teve o aborto. Foi triste. E aí chegou o chá de bebê da Tati, vamos nos alegrar com ela. O Julinho nasceu, vamos nos alegrar. Era o momento de se alegrar. Era o momento de fazer o bem. Este ano Deus nos abençoou. Mas assim como nós foi um ano abençoado, para você talvez possa não ter sido um ano tão abençoado. Talvez os seus planos se frustraram, talvez os seus planos não saíram como você quis. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, é Deus o dono do tempo. É Deus o dono do tempo. E muitas vezes nós, humanos, queremos dominar sobre o mundo. Queremos dominar, fazer projetos e planos, imaginando que tudo vai sair de acordo como nós queremos. Não sai. Não sai. Depende de Deus. Deus mostrou que a última palavra é dele. Mas e aí, pastor, o que eu faço nesse caos? Ajude o outro. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado de omissão, não da ação. Porque, veja bem, se eu falar mal de uma pessoa, eu estou pecando pela ação. Mas se eu vejo alguém falando mal de uma pessoa, eu sei que é mentira, e eu não defendo essa pessoa, é um pecado de omissão. Se eu vejo alguém fazendo mal a outra pessoa, é uma omissão se eu não ajo. A ação, a falta de ação é pecado, meus irmãos. E como nós temos sido omissos. Este ano foi o ano em que muitos cristãos pecaram pela omissão. Se você sabe fazer o bem e não fez, você cometeu pecado nesse ano. Deus colocou o mundo, a bola na marca do pênalti para os crentes, falando assim, gente, agora é hora de vocês fazerem a diferença nesse mundo. E aí, alguns crentes, ao invés de fazer a diferença, ficou o ano todo se lamentando, chorando, se lamuriando. Porque nada deu certo, porque isso não quer. Falei, meu irmão, não se esqueça que o propósito de estarmos na terra é servir a Deus, não servir o nosso ego, não servir o nosso umbigo. Nosso propósito aqui nesse mundo é glorificar Deus através das nossas vidas. E se eu só for fazer isso quando tudo der certo, Deus não é prioridade. Meus irmãos, o mundo está precisando de pessoas que façam a diferença. O mundo está perdido, gente. A galera está com medo. O povo está com medo de morrer. E nós temos palavras de vida eterna. Olha que bênção, olha que oportunidade de evangelizar. Pessoas estão sendo desempregadas, pessoas estão passando necessidade. Olha a oportunidade que a igreja tem tido de ajudar, de auxiliar, ou com uma cesta básica, ou dinheiro para comprar um remédio, ou para fazer alguma coisa. É a oportunidade que Deus está dando para nós. Mas nós estamos fechados entre nós, chorando e encolhidos com medo. Que Deus que você serve? É o Deus que apenas quando tudo está bem, aí você levanta, vai fazer a marcha para Jesus, vai cantar na igreja, vai chorar, mas na hora que o mundo precisa de um crente de verdade, se foge, se encolhe. Sabe, meus irmãos, essa geração que alguns chamam hoje, né, da geração worship, a geração que lindo, lindo, lindo é, mas na hora do vamos ver, não aguenta o tranco. A igreja é formada por soldados, meus irmãos. A Bíblia fala que vivemos uma guerra espiritual. Mas
Na hora que o mundo precisa dos soldados de Cristo, é os soldados de Cristo que estão chorando, é os soldados de Cristo que estão trancados no seu quarto, perguntando, Deus por quê? Deus por quê? E Deus está falando, meu filho, minha filha, acorda, vai lá, o mundo precisa de você. Já parou para pensar se o apóstolo Paulo ficasse lá na cadeia, preso, na cadeia de Éfeso, na cadeia lá de Roma, nas cadeias que ficaram presos, e falasse assim, Senhor, o que o Senhor mandou ficar chorando? Paulo preso, ele escreveu cartas. Paulo preso foi útil. Paulo preso, escondido, iluminou, tanto que a luz do que ele fez chega até nós hoje. Paulo, escondido numa cadeia, mais profunda e escura que fosse, ele salgou o mundo, tanto que o sabor da vida de Paulo chegou até nós hoje. E quantos de nós nesse ano perdemos a oportunidade de evangelizar? Quantos de nós nesse ano, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, afastamos, brigando por causa de política, brigando por causa de Covid, brigando por causa de um monte de besteira? Usando o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, ao invés de levar palavras de esperança, pelo contrário, leva palavras de desânimo, palavras de maldição, mau testemunho. Meus irmãos, se você como crente está dizendo que esse ano foi um ano perdido, então você foi inútil. Porque este ano, como a igreja, foi a maior oportunidade que nós cristãos tivemos e estamos tendo de levar esperança ao mundo que está sem esperança, de levarmos luz para um mundo que está em trevas. Porque quando tudo está bem, gente, qualquer um faz diferença, meu irmão. Quando tudo está bem, qualquer coaching faz diferença. Estamos na época dos coaching, os caras têm resposta para tudo. É muito fácil você ser coaching, é muito fácil você ter a resposta de tudo num país emergente como o Brasil, onde entra dinheiro e o povo quer ficar rico. Eu quero ver um coaching num país, lá no Afeganistão. Vai lá no Afeganistão pregar palavras de que o que você quer você consegue. Vai lá ver lugares onde pessoas estão morrendo de fome devido à guerra. Vai lá e dizer que há poder no pensamento, há poder em sua palavra. Isso é baboseira, gente. Isso é baboseira. Então esse ano, muitas dessas coisas foram mostradas que isso é inútil. Sonhos e projetos foram por água abaixo, porque Deus está dizendo que é Ele quem manda. É Ele quem manda. Essa palavra é especial para aqueles que são filhos de Deus. Mas pastor, minha vida eu não sou filho de Deus, eu não sou. Então a única coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte, meu irmão, entregue tua vida a Cristo, senão você vai para o inferno. Ponto. Eu não tenho mais nada para falar para você. Você não tem Cristo como seu salvador de sua vida? Não tenho, pastor. Você não entregou tua vida a Cristo? Não, então entregue. Ah, pastor, não sei. Se você não sabe, meu irmão, então o problema é teu. Se você morrer, vai para o inferno. E aí eu não tenho o que falar mais para você. Tá bom? Essa palavra é justamente para quem é crente, para quem já entregaram a vida a Cristo, mas que de repente só reclamou esse ano. Mas por outro lado nós tivemos pessoas incríveis, pessoas que uniram forças, não só aqui como em todo lugar do mundo, não só na IBVM, como em todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Pessoas que trabalharam, arregaçaram a manga e fizeram o evangelho fazer a diferença na vida de muita gente. Pessoas que foram luz em meio às trevas, pessoas que foram sal no mundo sem sabor. Irmãos, talvez nunca mais tenhamos um ano como 2020. Aí você vai dizer assim, puxa pastor, glória a Deus por isso. Comercialmente pode ser, economicamente pode ser, na parte de saúde pode ser, mas na parte espiritual, 2020 foi o melhor ano para se evangelizar que nós tivemos, meus irmãos. Porque foi nesse ano que foi provado que a teologia da prosperidade de nada serve. Foi nesse ano que foi provado que a teologia do triunfalismo de nada serve. É só determinar que acontece. Quantas pessoas, quantos pastores que acreditavam e pregavam essas besteiras de que o crente não fica doente, isso é obra do diabo. Quantos desses morreram por causa de Covid?
o pessoal que diz que tem um dom da cura, eu creio em dom da cura, deixa eu deixar bem claro, eu creio que Deus cura, sem problema. Mas pessoas charlatãs que viviam dizendo, eu curo, por que não vai agora nos hospitais ali, esses hospitais, tá gente entubada, vai lá orar para esse povo, vai lá. Mas não, eram pessoas que dependiam das igrejas abertas, porque é na igreja aberta onde você cria um ambiente propício para enganar as pessoas. A igreja aberta é um ambiente propício, você cria um clima, você manipula o emocional das pessoas, ali doenças psicossomáticas somem e você fala que é um milagre causado pela mão daquele profeta. Não. Este ano, com as igrejas fechadas, foi provado que isso não adianta. Esse ano, com as igrejas fechadas, foi mostrado que o mais importante de uma igreja aberta é você ter em sua casa ser a igreja. Ficou provado, meus irmãos, que de nada adianta buscarmos ter uma igreja sadia, sendo que as famílias não estão sadias. Ficou provado que não adianta esperar que o professor de EBD ensine meu filho a Bíblia, é na sua casa tem que ensinar sobre a Bíblia. Ficou muito claro a responsabilidade dos pais para educar os filhos no caminho de Deus. Ficou muito claro, irmãos, aqueles que são de fato convertidos e que investem no Evangelho. Porque quantas igrejas, enquanto estavam fechadas, os seus membros não dizimavam e não ofertavam. Se você é um membro de alguma igreja, se durante esse período você não dizimou e não ofertou porque a igreja está fechada, deixa eu te fazer uma coisa, meu irmão, toma vergonha na tua cara e nem vá para a igreja depois que ela abrir. Você não é crente, você não confia naquilo, você não acredita. Porque o momento que a igreja mais precisou da tua oferta, do seu dízimo, é justamente nesse período em que ela se fechou. Então, se nesse tempo você só reteve, lembra? Quem sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se nesse período você não ofertou, não dizimou uma única vez, toma vergonha na cara, você não é crente, você não entregou a tua vida a Cristo, o seu bolso não se converteu. Tá? Então, quando a igreja voltar, nem apareça lá, não ocupe o lugar de outra pessoa. Glória a Deus pela nossa família BVM, que as pessoas mantiveram-se de alegria e as coisas fluíram de uma maneira tão incrível. Não digo isso para honra e glória do homem, da igreja, de forma alguma, mas digo isso que são reflexos de pessoas maduras. Mas se a igreja está fechada, então não precisa dizimar. Como é que você quer que a igreja faça a diferença no teu bairro? Como é que você quer que a tua igreja faça a diferença naqueles que precisam, sendo que você não crê na igreja que você está, no ministério que você está? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, quantas pessoas hoje utilizaram, volto a bater nisso mais uma vez, utilizaram suas redes sociais para um monte de coisa, postaram um monte de besteira e não postaram sequer um versículo bíblico. E algumas pessoas ainda me tiram uma foto com aquelas de biquíni, de coisa e postam um versículo bíblico. Eu não estou dizendo isso daí é patifaria. Eu estou falando postar um texto bíblico que seja, mandar um devocional para quem precisa. Meus irmãos, Deus nos deu um mundo em 2020 e falou assim, meus filhos, façam a diferença, agora é com vocês. O mundo está precisando de luz, o mundo está precisando de sal. E muitos cristãos, na hora que a batalha, a guerra começou, muito camarada que vive de congresso em congresso, muitos pregadores, muitos congressistas, esses caras que pregam com grandes congressos, estão quebrados porque só vive disso. Por que esses caras nessa época agora não foi pregar para quem precisa de fato, não foi pregar nas ruas, nas praças onde precisam? Porque a igreja fechada acabou a mina de dinheiro desses camaradas. Entende? O reino de Deus não depende de templo, irmãos. O reino de Deus é constituído de pessoas que sabem fazer o bem. E fazem. Irmãos, 2020 nada deu certo. E tudo deu certo. Nada do que é humano, do plano humano deu certo. Porém, eu tenho certeza absoluta que o propósito de Deus está sendo alcançado. Sem dúvida é um tempo de peneirar muitas coisas. Pessoas que talvez estavam vivendo um momento tão difícil nesse período, a igreja fez diferença na vida delas através de você. Você que ligava para essa pessoa, você que mandava uma mensagem no WhatsApp, você que conversava, você que orava para essas pessoas. Você fez a diferença na vida dela e glória a Deus.
Quantas pessoas hoje enfrentaram dificuldades, precisando comprar um remédio, precisando fazer alguma coisa, precisar de dinheiro, não tinha, e através da ajuda da igreja, através de dízimos e oferta, a igreja pôde alcançar a vida dessas pessoas. Pessoas que precisavam de dinheiro, não tinha uma cesta básica, mas através da igreja conseguiu levar cesta básica, conseguiu levar roupas, móveis, para pessoas que estavam precisando através de você, porque você sabe fazer o bem e fez. Entende? Irmãos, o reino de Deus não é só orar, cantar, chorar. O reino de Deus é muito além do que isso. Nós somos soldados. E na época de paz, os soldados se preparam para a guerra. O problema é, este ano foi o ano da guerra. E muitos soldados fugiram da guerra. Muitos soldados neste ano se enfiaram nos seus quartos. E sequer falou, pregou ou fez algo para Deus. Muitos soldados, ao invés de arregaçar a manga, falar, pastor, estamos aqui, o que eu posso fazer? Não, tá difícil, eu tô mal, tô com... Não é soldado, meu irmão. Tiago, ele poderia ter escrito uma palavra boa. O povo estava disperso, o povo estava com medo, Nero estava perseguindo, o Império Romano estava matando, o Império Romano estava colocando cristãos e colocando fogo nos cristãos como se fossem tochas. E ali eles se transformaram em luz do mundo. E em vez de Tiago, poderia ter escrito assim, gente, é o seguinte, tá difícil as coisas, então, ó, não, vamos orar a Deus para que nos abençoe, se cuidem. Tiago falou, gente, é isso, é guerra, é batalha. Vocês queriam o quê? Fizeram o projeto de vocês e queriam que tudo desse certo? Está no plano de Deus. Então, se está no plano de Deus, estava no propósito de Deus essa perseguição, amém. Vamos fazer o bem mesmo em meio a essa perseguição. Meus irmãos, o Covid foi enviado por Deus. Tem gente que quer defender Deus. Não, onde já se viu? Meus irmãos, tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. Isso veio, se foi o homem que criou, mas foi criado através da liberalidade de Deus, da permissão de Deus. Ah, pastor, não pode ser. Se você crê assim, você não leu a Bíblia, lê o Antigo Testamento. Leia lá o período de Reis. O povo desandava, Deus mandava perseguição. O povo desandava, Deus mandava perseguição. Vê lá Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com fogo. Vê lá Gênesis, que Deus destruiu com água. Vê lá o povo quando foi levado em cativeiro para Deus ensinar. O povo foi levado para o Egito para Deus ensinar. Os assírios oprimiram o povo porque Deus ensinou. Depois vieram os gregos, oprimiram o povo porque Deus permitiu. Depois vieram os romanos e Deus permitiu. Se Deus permitiu, por que Deus não vai permitir com a gente, meus irmãos? Abre o olho. Não, é porque a igreja de Deus não sofre. Quem disse que não sofre? Pelo contrário, a igreja de Deus que deve sofrer, porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter perseguições, vocês vão ter aflições. Gente, se tem um povo que devia estar preparado para o sofrimento, são os cristãos. O problema é que os cristãos, uma parte dos cristãos, não estão preparados para a luta. Muitos cristãos não têm isso aqui no coração. Quantas vezes você abriu a Bíblia aí para ler na sua casa? Ah, mas não está tendo culto, pastor. Você depende de culto para ler a Bíblia? Quantas vezes você cantou um louvorzinho aí na sua casa, no seu banheiro, ou com seu filho? Mas eu te garanto que muitas crianças, durante esse ano, não aprenderam um louvor. Mas eu tenho certeza absoluta que muitas crianças da igreja, da Vila Muniz e de tantas outras, muitas crianças aprenderam funk nojento, um monte de música nojenta nesse ano 2000, porque em casa só se ouvia essas porcarias, e só ouve essas porcarias. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é o pecado da omissão. Entende? Irmãos, Deus nos deu um mundo em 2020, e infelizmente muitos de nós não estávamos preparados para a luta. Muitos de nós não estávamos preparados para a batalha. Na hora que o bicho pegou, a galerinha da faixinha, Jesus é vida, da marcha para Jesus, o pessoal dos congressos, o pessoal do worship, sumiu. Mas pastor, mas tem as lives. Tá, e a vida? E como é que está a tua casa? Como é que está teu vizinho? Como é que as pessoas que convivem com você te veem? O que você fez de bom? Quem você ajudou neste ano? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. 2020 nos veio para nos mostrar, irmãos, que
o dono da agenda é Deus. O dono da agenda é Deus. Não sei como vai ser 2021, mas 2020 também nos veio mostrar que Deus nos deu uma oportunidade incrível de fazer o bem, de fazer a diferença. Só não fez quem não quis. Só não aproveitou a oportunidade quem não fez, quem não quis. E deixa eu falar uma coisa, vamos prestar conta de tudo isso a Deus. Vamos prestar conta do talento. Pastor, mas eu canto, pastor, só que o meu dom é cantar. O seu dom é cantar, seu dom é tocar, você é levita, né? E durante esse ano, onde você... pastor, mas a igreja estava fechada, então quer dizer que você depende da igreja para tocar e para cantar. Por que não foi num hospital cantar e tocar para o povo que está precisando? Por que não foi, de repente, nas delegacias, nos presídios, ou tantos outros lugares que precisam de um momento, nos abrigos, nos pró-idosos da vida, nas APAES que estavam funcionando? Por que você não foi cantar e tocar para esse pessoal que estava funcionando, estão precisando de uma palavra de Deus? Depende da igreja aberta. A igreja não está aberta, então se a igreja não abrir, o seu dom está enterrado. Você vai prestar conta pelo dom que você não usa. Todos nós vamos prestar conta, meus irmãos, pelo bem que podemos fazer e não fizemos. Não perca as oportunidades. Deus colocou na marca do pênalti. É só a gente bater, só chutar. Esse ano foi um grande aprendizado e tem sido. Portanto, ao invés de ficar clamando a Deus o porquê, fica o para quê. Você pode ajudar muita gente. Tem muita gente desesperada, precisando de uma palavra de apoio. Deixa de usar as redes sociais para brigar, para discutir, para coisa besta. Usa as suas redes sociais para coisa boa. Olha para o teu vizinho, olha para as pessoas que convivem ao teu lado. Ajude aqueles que precisam. Se você faz parte de alguma igreja, se durante esse tempo você não dizimou, não ofertou, toma vergonha na tua cara. E faça, porque o seu líder espiritual, a tua igreja precisa da sua oferta, do seu dinheiro para poder fazer o bem para aqueles que precisam também. Pastor, mas é o seguinte, pastor, lá na minha igreja, eu vou te falar, lá na minha igreja os caras não usam dinheiro para estudar. Então sai de lá, bicho. Se você está num lugar assim, sai. Bobo você de continuar num lugar onde o dinheiro não é utilizado da maneira correta. Procura uma igreja séria. É que geralmente a igreja séria não massageia o ego. Geralmente a igreja séria não faz congressos, worship. Porque a palavra, irmãos, vou terminar com essa palavra aqui. A Bíblia, ela não é comparada como um travesseiro que você deita e dorme gostoso. A Bíblia ela é comparada com uma espada de 2 gumes que é apta para discernir as intenções do coração e divide as juntas e medulas. A Bíblia machuca, tá? A Bíblia confronta, não conforta. A Bíblia mostra para o Márcio como eu sou podre. Não mostra quanto eu sou lindo, quanto eu sou maravilhoso, filho de Deus. Aonde eu quiser, onde eu colocar a planta do meu pé, eu vou tomar. Eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filho do rei. Não, a Bíblia não mostra. A Bíblia mostra que eu sou um pecador miserável. Então, se o lugar onde você está fala que você é coisinha linda de Jesus, que basta determinar que tudo acontece, sai desse lugar. Procura uma igreja séria. Sirva a Deus. Não dependa da igreja aberta para servir a Deus. Porém, o fato da igreja templo estar fechada não significa que a comunhão com os irmãos não aconteça. Ah, e como está acontecendo e como tem sido maravilhoso. Ah, pastor, mas eu não estou participando. Não está participando porque você se isolou. Sabe aquela galerinha que na hora da guerra fugiu e se escondeu? É você. É você que na hora que a igreja mais precisa, ao invés de se levantar e falar, estou junto, você se escondeu, você fugiu. E você quer que todo mundo vá atrás de você? Ah, não me ligaram, não fizeram. Por que você não liga? Por que você não corre atrás? Irmãos, é guerra. É guerra. Estamos em guerra, meu brother. Faca na caveira, sangue no olho. Vamos para cima, vamos evangelizar, vamos ajudar o próximo. Agora,
Se você, como soldado, precisa ser cuidadinho, se nem para a batalha foi, tu é muito frouxo. Tu é muito frouxo. O reino de Deus é feito de soldados. Homens e mulheres que entendem o teu propósito, que sabem que não estão aqui para buscar o seu próprio desejo, sua própria vontade, mas sim agradar a Deus que nos alistou para a guerra, o que Paulo diz a Timóteo. Não devemos nos preocupar com as coisas da vida, mas sim agradar aquele que nos alistou para a batalha, que é Deus. Paulo diz lá em Timóteo. Mas infelizmente, muitos cristãos esperaram em 2020 coisas que não aconteceu e ficaram tristinhos com Deus. Sabe, meu irmão, Deus não está aqui para agradar você, Deus está aqui para fazer o propósito dele. E se o propósito de Deus for ter o Covid, vai ter. Se o propósito de Deus for ter que morresse algumas pessoas, vai morrer. Puxa vida, vai me estendendo, mas vamos lá. Olha que coisa linda de propósito. Teve o Natal agora, não teve? Não é lindo vermos a história de Natal? E aí falamos sobre Maria, a mãe de Jesus. Me diga uma coisa, qual era o propósito de Maria? Ter a Cristo, coisa maravilhosa. Foi uma mulher incrível. Agora me diga, você acha que Maria gostou de ver seu filho morrendo com 33 anos, crucificado, nu, em cima de uma cruz, humilhado? Você acha que Maria estava feliz de ver aquilo? Mas era propósito. Era propósito. Tinha que acontecer. Irmãos, Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que sofrer, era profecia, era propósito. Se Jesus não morresse, Jesus não sofresse, nós não temos direito à salvação, era propósito e aconteceu. Se com Jesus aconteceu, não vai acontecer comigo e com você, meu irmão? Se no propósito de Deus estiver lá que eu tenho que sofrer, que você tem que sofrer para a glória dele, isso vai acontecer e seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. 2020 veio nos mostrar que não temos poder sobre nada. Não podemos criar expectativas. Crie frango. O frango, pelo menos, você mata e come. As expectativas te matam. Quando tudo não der certo, faça o bem. Faça o bem. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Irmãos, 2020 é um ano de muito aprendizado e que 2021 venha, não sabemos como, mas o que 2021 trouxer, as lutas que vierem, as bênçãos que vierem serão recebidas para a glória de Deus. E cabe a mim e você, a única coisa é perguntar assim, Deus, aonde eu entro no teu propósito? Qual o meu papel no teu reino? Aonde eu vou lutar, Senhor? Porque na hora da batalha, muitos soldados fugiram. Nesse ano 2020, muitos soldados, quando o pastor olhou para o lado, cadê fulano, ó, deram no pé. Mas glória a Deus que Deus levantou muita gente boa, muita gente faca na caveira, muita gente corajosa, muita gente que falou, pastor, tô junto, não importa o que acontecer, amém. E eu sei que isso foi no mundo inteiro que aconteceu, e glória a Deus. Para compensar os covardes, Deus levanta os corajosos. Se você é covarde, pastor, aceita isso e mude a tua vida. Reconheça que você foi covarde este ano. Mas peça perdão a Deus e fala, Senhor, eu quero voltar para a batalha. Eu quero ajudar o pessoal que está precisando, Senhor. Eu sei que eu quero lutar e volte. Se você é dos soldados que foram atrás, que lutaram, glória a Deus por sua vida e vamos juntos, tem mais alguns anos pela frente aí, vamos que vamos. Quando tudo é errado, vamos fazer o bem, porque quem não sabe fazer o bem, comete pecado. Amém? Que palavra para terminar o ano, né, meus irmãos? Mas isso é palavra para soldado, isso é palavra para soldados de Cristo. Homens e mulheres que entendem seu propósito, homens e mulheres que entendem que estamos na vida aqui não para buscar nossos próprios desejos, não para satisfazer as nossas vontades, mas sim a vontade daqueles que nos alistou para a guerra, que é Jesus. Se o próprio Cristo sofreu e morreu, quem dirá nós? Por isso que a Bíblia disse, e o Jesus disse, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Irmãos, o caminho do cristão é a cruz, é o sofrimento. Eu não sei o que muita gente espera de coisas só boas. A vida é uma vida difícil com momentos bons. Pronto. Então aproveite os momentos bons, que talvez não sejam muitos. Mas quando vier, aproveite.
E se prepare para os momentos difíceis. Se prepare, se fortaleça, que eles serão muitos. Mas ore a Deus, leia a tua palavra, mantenha comunhão com os irmãos, que é isso que faz com que uma tropa seja vencedora. Quando todos estão de olho no seu líder, que é Cristo. Quando todos têm comunhão uns com os outros, quando todos se ajudam e quando todos sabem o teu papel. Qual o teu papel no corpo de Cristo? Qual o dom, qual o talento que Deus te deu? Se você em 2020 você não usou o teu dom, você não usou o teu talento porque a igreja estava fechada, então esse dom e talento que Deus te deu não é para o mundo, é para a igreja, está errado. Os dons não são para a igreja, os dons são para usar no mundo. No mundo, o mundo precisa de sal, o mundo precisa de luz. Então se você, meu irmão, minha irmã, em 2020 não usou nada dos seus dons, ó, não é comigo, é com o Pai. É com o Pai. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Vamos orar. Se a palavra te machucou, reclame com Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Tá? A palavra de Deus nos mostra que nós estamos no mundo não para fazer a nossa vontade, não para agradar o pastor, não para agradar a denominação, não para agradar a mim mesmo, mas para agradar a Deus. Então entenda o teu propósito. Peça perdão se você não tem sido útil para o reino de Deus. E busque ser um cristão útil. Busque ser um cristão que crê no ministério que está. Se você nesse ano não ofertou, não dizimou, faça isso. Faça isso. É ali que você é abençoado, faça. Se você não usou o seu dom, o seu talento, porque a igreja está fechada, faça isso. De um jeito ou de outro, se reinventa. Se reinventa, meu irmão. Todo mundo está se reinventando. Use seu dom e seu talento para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe e quero orar por nossas vidas. Pai amado, ó Deus, abençoe-nos, ó Deus. Esse ano foi um ano muito diferente, muito difícil, com muitos desafios. E um ano em que muitos homens e mulheres do Senhor sumiram, desapareceram, porque como a igreja estava fechada, tiraram férias. Pessoas que demonstraram que não estão preparadas e não são capacitadas para estarem na tua obra. Mas precisam, Pai. Algumas precisam de força, precisam de ajuda, Pai. Abençoe-os, ó Pai. Outros não. Outros apenas não fizeram, não quiseram. Vão prestar conta ao Senhor. Mas, Pai, quantas pessoas se levantaram, têm trabalhado, têm sido luz no meio das trevas, têm sido sal no meio do mundo sem tempero, ó Pai. Abençoe. E precisamos muito de mais homens e mulheres assim, ó Pai. Levante, ó Pai. Levante os corajosos que sabem que o mundo precisa dos servos do Senhor agora. Pai, este ano veio nos mostrar a necessidade que o mundo tem de cristãos. Nos ajude a sermos fiéis testemunhas do Senhor nas redes sociais, no nosso trabalho e por onde andarmos. Nos ajude a evangelizar, falar mais do Senhor do que de candidatos. Nos ajude a falarmos mais do Senhor do que de futebol ou política. Pai, nos perdoe porque temos sido falhos em muitas coisas. E nos faça entender as oportunidades que o Senhor nos deu. E nos faça aproveitar essas oportunidades para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nossa, eu acho que eu estou vendo o olho de gente brava aqui para mim, já. Gente, amo vocês, tá bom? Amo vocês. Esse puxão de orelha foi para mim também. Antes de falar com vocês, Deus fala comigo. Muita coisa que eu poderia ter feito eu não fiz. Muita coisa que eu poderia ter agido ou não agi. Então as oportunidades, eu também perdi oportunidades e agora é o momento de me organizar e poder aproveitar as oportunidades. Somos cartas vivas, o mundo lê a nós para ver a Cristo. Lembre-se disso, tá? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Se você quiser conversar comigo, entre em contato comigo, tá? Se você não é da nossa igreja, mas quer conversar, tá aí o meu contato, nos procure. Se você quiser ofertar e dizimar, tá aí o número da conta da nossa igreja, pega aí conosco. E seja bênção, seja luz, seja sal, seja bênção. Deus abençoe, boa semana. Com Deus. Tchau.